Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar. Como vão vocês? Espero que todos bem. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar os links de acesso ao meu e-book, o Contos e Causos de Arrepiar, que já está disponível nas plataformas Amazon e Hotmart. Se trata de uma coletânea de 15 contos, selecionados especialmente para vocês. Deem uma passadinha lá. Um bom conto a todos. Não se esqueçam pessoal, temos uma live marcada para o sábado, às 22h30, simultânea no YouTube e no TikTok. Aguardo todos vocês. Estava chovendo muito forte naquela noite, e eu estava voltando para casa depois de um dia exaustivo no escritório. A água castigava sem dó o para-brisa do meu sandeiro. Eu quase não enxergava nada mesmo com os limpadores ligados na última velocidade. Andava devagar em meio àquele dilúvio, quando as luzes dos meus faróis a iluminaram. Parada ali, bem no meio da estrada, era uma menina, e não devia passar dos seus 15 anos, com uma camisola branca e encharcada. Freiei o carro bruscamente e parei a uns 2 metros dela. Se eu estivesse andando um pouquinho mais rápido, não sei se teria conseguido frear a tempo. Liguei o pisca-alerta, mas não destravei as portas. Meu coração batia num ritmo frenético do limpador de para-brisa. Baixei apenas uma fresta do vidro, o suficiente para o som da chuva invadir a cabine. E gritei: "Ei moça, você tá bem? O que aconteceu?" Ela não se mexeu. Continuou de costas, a camisola branca colada no corpo, encharcada a ponto de revelar a palidez doentia da pele. O silêncio dela era pior que um grito. "Moça, eu tenho um celular aqui. Quer que eu ligue para alguém?" Insisti, a mão direita já apertando a alavanca do câmbio, pronta para arrancar se ela desse um passo em falso. Foi então que ela começou a se virar, lentamente. O movimento do pescoço era seco, quase mecânico. Quando o rosto dela apareceu sob a luz fraca do farol, eu senti um nó na garganta. Ela não tinha expressão. Os olhos eram 2 poças escuras que pareciam absorver a luz do sandeiro. Ela não me pediu ajuda. Ela apenas levantou um braço trêmulo e apontou para o banco do carona. "Tá trancado, moça, e eu não posso..." Tentei dizer, mas a voz falhou. Nesse momento, um trovão estourou tão perto que o chão pareceu vibrar. No clarão do raio eu vi algo que me paralisou. Os pés dela. Eles não estavam tocando o asfalto. Ela estava parada sobre uma poça d'água, mas a água não ondulava sob seus pés. Ela flutuava a milímetros do chão. O medo virou pânico. Tentei engatar a ré para sair dali, mas o câmbio do sandeiro simplesmente travou. O motor, que até um segundo atrás estava roncando suave, começou a falhar, tossindo como se estivesse engolindo água. E pelo vidro da frente eu vi a mão pálida dela se aproximar da minha janela. Aquelas mãos apontavam para o banco de trás, mas eu não esperei para entender o que ela queria. Um instinto de sobrevivência falou mais alto que qualquer curiosidade ou caridade. Nem pensar. Gritei para o para-brisa, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Soquei a primeira marcha, dei um jogo de direção brusco para a esquerda e pisei fundo. O motor do sandeiro roncou alto. As rodas patinaram na lama do acostamento e saí cantando o pneu, desviando daquela figura por centímetros.
Pelo canto de olho, vi o vulto branco da camisola sumir na escuridão, e no dilúvio enquanto eu ganhava velocidade. Meu coração parecia um motor desregulado, batendo na garganta. Eu não olhava para trás. Minha mente só repetia: foi um reflexo, foi só o cansaço, foi a chuva. A estrada à frente era um borrão cinzento. Eu estava a 80, 90 por hora, tentando colocar o máximo de distância possível daquela curva. O som dos limpadores era a única coisa que preenchia o silêncio tenso dentro da cabine. Aos poucos, a adrenalina começou a baixar. Comecei a me convencer de que tinha feito o certo. Afinal, quem estaria ali no meio do nada, àquela hora, com uma roupa daquelas? Foi quando notei um detalhe. O vidro traseiro começou a embaçar. Mas não era um embaçamento uniforme. Eram duas marcas circulares, pequenas, como se alguém tivesse encostado o rosto no vidro por dentro. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Tentei ajustar o retrovisor interno, mas ele estava escuro demais. Estiquei a mão trêmula para acender a luz do teto, mas o interruptor parecia travado. Então o cheiro me atingiu. Não era cheiro de perfume nem de chuva. Era o cheiro pesado de terra de cemitério. Aquela terra úmida e sufocante que invade o nariz e não sai mais. Olhei de relance para o tapete do passageiro. No assoalho do banco de trás, uma poça d'água escura começava a se formar, subindo pelo tecido do estofado. Eu não precisei virar o pescoço. Pelo espelho, na penumbra do banco traseiro, eu vi apenas 2 pontos de luz rosta, como o reflexo de um olho que não pisca. Ela não precisou que eu abrisse a porta. Ela já estava lá. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia manter o sandeiro na pista. É o cansaço, eu repetia mentalmente como um mantra. É o reflexo da luz do painel de vidro de trás. Só isso. Mas o cheiro de terra úmida estava ficando insuportável. Preenchia a cabine do carro, sufocando o cheiro do aromatizante de carro novo. Comecei a rezar: Pai nosso que estais no céu. Minha voz saiu num fio, um sussurro espremido entre os dentes. Mas quanto mais eu tentava me conectar com a oração, mais real ela se tornava. Eu ouvi. Não foi um grito. Foi o som do tecido do banco de trás se esticando, como se alguém estivesse mudando de posição. E logo depois a respiração. Uma respiração pesada, úmida, vindo exatamente de trás do meu pescoço. O ar que batia na minha nuca era gelado, mais frio que o ar-condicionado no máximo. Eu sentia os pelos do meu braço se eriçarem um a um. Eu não podia olhar. Sabia que, se meus olhos encontrassem os dela pelo retrovisor, eu perderia o controle do carro. Por favor, vá embora. Minha voz quebrou. Tentei aumentar o volume do rádio, buscando qualquer som que abatesse aquele fôlego cadenciado atrás de mim. Mas o rádio só emitia chiado, um chiado rítmico que parecia formar sílabas, uma voz metálica tentando se sintonizar com o meu pavor. Foi quando eu senti. Não foi um toque, foi uma pressão. O encosto do meu banco se moveu para a frente, como se as mãos pardas estivessem se apoiando ali, bem atrás da minha cabeça. Eu senti o peso dela se inclinando para a frente, aproximando aquele rosto invisível do meu ouvido. A luz de um poste de iluminação pública na entrada da cidade passou rápido pelo carro. No milésimo de segundo daquele clarão, eu vi a sombra projetada no meu painel. Não era a sombra de uma menina de 15 anos, isso eu tenho certeza. Era algo longo, com dedos que pareciam garras, que já estavam a centímetros do meu ombro. Eu não aguentava mais. Aquele hálito gelado na minha nuca
estava me tirando a sanidade. O som da respiração dela preenchia o sandeiro como se o carro tivesse encolhido. Eu senti o peso do corpo dela inclinando o meu banco para a frente. À distância, uma mancha amarelada cortou o cinza do temporal. O letreiro de um posto de gasolina. Não pensei, não dei sinal. Eu simplesmente dei um golpe no volante, os pneus gritaram sobre o asfalto encharcado e o carro invadiu o pátio do posto, quase batendo em uma das bombas de combustível. Pisei no freio com toda a força que minhas pernas ainda tinham. O cinto de segurança me chicoteou contra o banco e o motor morreu com um solavanco violento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A luz branca e forte dos refletores do posto inundou a cabine, revelando cada detalhe do painel, cada gota de chuva no para-brisa. Meus pulmões pareciam ter esquecido como respirar. Em um impulso de puro desespero, eu me virei. Tirei o corpo inteiro para o banco de trás, os olhos arregalados, esperando encontrar aquele rosto pálido e os dedos de garra. Mas nada. Nada. O banco estava vazio. Não havia menina, não havia camisola branca, não havia vulto. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo estalo do metal quente do motor esfriando e pela chuva batendo no teto de zinco do posto. Soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Minhas mãos ainda tremiam no volante. Foi o cansaço, sussurrei para mim mesmo, tentando rir do meu próprio pavor. Só o cansaço, Batista. Mas o riso morreu na garganta quando eu olhei para baixo. O estofado escuro do banco traseiro estava encharcado. Uma mancha de água pesada, em formato de uma pessoa sentada, brilhava sob a luz fluorescente. E no meio do tecido úmido, pequenas crostas de barro fresco e graxa negra começavam a escorrer, sujando o tapete de borracha. O frentista se aproximou devagar, limpando as mãos em um pedaço de pano. Ele bateu de leve no vidro com um sorriso simpático, mas curioso. Eu baixei o vidro, sentindo o ar úmido do pátio entrar. Mas o meu corpo ainda não parava de tremer. Tudo bem, amigo? Entrou com tudo, hein? Aconteceu alguma coisa com o carro? Eu olhei para ele, as palavras saindo truncadas e secas. Minha voz nem parecia minha. Eu não sei muito bem, amigo. Eu não estou me sentindo muito bem. O sorriso dele vacilou. Ele deu um passo para trás, notando o meu estado. Os nós dos dedos brancos no volante. Moço, você está pálido? Você bebeu? Está tudo bem? Ele perguntou, agora mais sério. Não, é que... Tinha uma menina, bem no meio da estrada, perto da curva do pátio das máquinas. Uma menina de branco, de camisola. Eu quase atropelei ela. Desviei por um triz e... Eu hesitei, olhando pelo retrovisor para o banco traseiro encharcado. E eu juro que ela entrou no carro. Eu senti ela aqui atrás o tempo todo. No mesmo instante, o sorriso simpático do frentista sumiu completamente. O rosto dele ficou cinzento sob a luz fluorescente do posto. Ele soltou o pano de estopa e, com uma mão trêmula, fez o sinal da cruz. Levando os dedos à testa, ao peito com uma rapidez desesperada. Pelo sangue de Cristo, homem, ele sussurrou, a voz baixinha como se não quisesse que a estrada ouvisse. Você viu a menina de camisola? Ele deu mais um passo para trás, olhando para o banco de trás do meu sandeiro com um pavor genuíno nos olhos. Sabe, você não é o primeiro, moço. E acho que nem vai ser o último. No mês passado, um caminhoneiro entrou aqui gritando a mesma coisa. Disse que ela apontava para o banco do carona e não dizia nada. 2 dias depois, acharam o caminhão dele tombado naquela mesma curva.
Ele se benzeu de novo e limpou o suor frio da testa. Aquela estrada, ela não aceita quem não para. Mas quem para raramente volta a dirigir de novo. Sorte sua que você entrou aqui. Reza, moço. Reza muito antes de ligar esse motor de novo. Eu não disse mais nada. Subi o vidro sentindo o gelo no estômago. O frentista se afastou para dentro da conveniência sem olhar para trás. Liguei o sandeiro e, enquanto as rodas ganhavam o asfalto novamente, eu sabia que o barro negro no meu banco não era só sujeira. Era um aviso. Saí do posto e a chuva parecia engolir os faróis do sandeiro. Tentei manter os olhos na estrada, mas o cheiro de terra úmida agora vinha de dentro das saídas de ar. Olhei pelo retrovisor. O banco estava vazio, mas o vidro traseiro começou a embaçar de novo. Dessa vez não foi o rosto de uma menina. Foi então que uma mão invisível desenhou lentamente de baixo para cima no vapor do vidro. Eu continuo aqui. Eu continuo aqui. O rádio começou a sintonizar uma estação sozinho, e uma risada assustadora ecoou no interior do carro. Eu continuo aqui. Eu continuo aqui. Contos e causos de arrepiar. Gostaram do conto? Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem com os amigos e cliquem no sininho de notificações. Muito obrigado pela companhia de todos, uma boa noite e até o próximo conto.